4 de junho de 2020, quinta-feira, por volta de 3 da tarde. Teresina, Piauí, Brasil. Alto Alegre. Muito bem, eu queria falar, depois de alguns dias sem gravar vídeo, sobre o que está se passando com a nossa vida. E vamos começar falando sobre o tempo que nos é dado, né, para fazer o trabalho que nós estamos fazendo. Sabemos que nós temos um tempo natural das coisas e um tempo sobrenatural. Então, aqueles que querem trabalhar conosco, eles devem procurar se encaixar nesse tempo natural e sobrenatural. Como assim? Procurar se organizar. E o que é se organizar? Procurar estar em um ambiente organizado, onde você não tem preocupação com coisas pequenas. Exemplo, pagar a conta de água e luz. É uma coisa que não era para você se preocupar, porque você tem que estar na organização. Então eu prezo muito pela organização. Eu dou muito valor para a organização. Então a casa sem organização, ela não prevalece. Ou seja, é uma casa cheia de problemas. Então, uma casa sem organização é o próprio inferno se manifestando através dos problemas. Então, o que eu exijo daqueles que querem se envolver comigo é que procurem andar na minha linha de pensamento, no meu modo de ver as coisas. Se encaixar o modo de ver as coisas, o mesmo modo de ver as coisas, então podemos tentar que aconteça uma comunhão. Mas se há uma oposição totalmente diferente, exemplo, a gente diz que vai para um lado e a pessoa quer ir para o outro lado. Então, não tem fundamento, não vai ter fundamento no nosso trabalho. Por quê? Porque nós estamos trabalhando aqui no tempo natural. Então nós já temos que nascer preparado para morrer. E muitas pessoas ainda não aprenderam essa questão de sobrevivência. Mas eu não falo só no sentido natural. Eu falo no sentido sobrenatural. Porque quando você morrer nesse mundo, você vai para um mundo sobrenatural que você não estava acostumado. Então você tem que procurar se organizar nesse mundo natural para quando ir para esse mundo sobrenatural, você está com a sua vida garantida. E o que eu vejo muitas pessoas se desfazendo desse mundo sobrenatural e optando mais em se entregar para esse mundo natural, que é passageiro, né? Que é descartável.
Então, quando você nasce nesse mundo, você nasce do nada. Você já nasce do nada nesse mundo. Então você vai voltar para o nada. Isso é a visão natural. Você nasce do nada, então você vai voltar para o nada que você nasceu. Essa é a visão natural. Mas o que acontece? A partir desse nada você vai ser uma nova vai ter uma nova vida. E isso é no mundo sobrenatural. Mas esse mundo natural, sobrenatural, ele só vai aparecer quando você sair dessa vida natural. E o que muitas pessoas estão fazendo, elas querem confundir o mundo natural com o mundo sobrenatural. Aí a pessoa quer saber o que tem do outro lado, mas não é mostrado, só quando você estiver lá. Ora, você só vai ver uma luta ao vivo se você estiver lá, né? E o que nós podemos oferecer à distância é somente um respirador intelectual. Mas o ambiente que você vive, só você que sabe. O ambiente que você vive. O que nós fazemos na internet é somente procurar dar um respirador espiritual. E aí onde vem a questão, né, de que a pessoa ela não deve se preocupar somente com a comida natural, mas com a comida espiritual. Não somente a comida material, mas a comida espiritual, porque a comida espiritual ela alimenta não só aliás, a comida espiritual ela não alimenta o corpo material, mas ela alimenta o corpo espiritual. Então, se você não quer estar naquela entre aqueles que apostam, né? Apostam tudo numa coisa. Aí quando chega lá no final, perde tudo. Se você não quer estar no meio desse tipo de coisa, então você tem que procurar ter uma vida organizada, baseado nesse mundo sobrenatural, que não pode ser visto. E as pessoas elas buscam muito fantasia, mas sabemos que fantasias não é a realidade. Então, se a gente procura uma casa nova para morar, o que nós temos que fazer? Nós temos que botar leis tanto físicas quanto leis espirituais, se a gente quiser que aquele lugar prevaleça. Que aquele lugar ele seja uma base, não só para o mundo material, mas para o mundo espiritual, que é o que chamamos de mundo sobrenatural. Então aí você pensa, mas você não explica muito sobre isso. Olha, não adianta explicar nada para uma pessoa que não tem uma ligação com a nossa forma de pensar. Não é impossível. Não tem condição. Não tem condição. Então é por isso que é preciso haver um distanciamento daqueles que pensam diferente de nós. Porque para eles pensam que vão roubar, vão matar, vão fazer um monte de coisa besta e vai ficar por isso mesmo. Mas não vai ficar por isso mesmo, porque sabemos que quando chegar o tempo, tudo vai ser visto pelo mundo espiritual, pelo mundo sobrenatural. Então esses que fizeram essas coisas erradas vão ver que no final eles só enganaram a si mesmos, né? É por isso que eu prezo bastante pela transparência.
transparência. Então eu estou mais conectado com o mundo sobrenatural do que com o mundo natural. Porque no mundo natural eu, obviamente, praticamente sou cheio de erros, né? Sou cheio de falhas no mundo natural. Teoricamente, eu sou cheio de falhas no mundo natural. Mas sabemos que nesse mundo sobrenatural é perfeito, não tem erros. Então só vai para esse mundo sobrenatural quem se enquadra nessa perfeição espiritual. E não uma perfeição material, porque sabemos que essa perfeição material da Terra ela é passageira. Mas nós devemos buscar uma perfeição espiritual. E aí é onde a gente entra em um determinado ambiente e sente desagradável. Por quê? Porque o ambiente não somente é de má qualidade na questão material, como é também na questão espiritual. Então, o meu apelo é que busquem um local apropriado, de acordo com os padrões da nossa visão, da nossa visão de filtrar uma coisa que não combina com outra coisa. Então é preciso ter um local para você fazer esse trabalho de separação, de conduta, porque senão você vai rodar nesse mundo natural e vai morrer nele, não vai para lugar nenhum. Então, há muito conhecimento a se falar, mas eu não posso falar por quê? Porque o mundo natural, quem não está sabendo lidar com o mundo natural, está nos prendendo, nos aprisionando. Aí, ó, vão arrumar dívidas com o mundo espiritual. Aí só vai prejudicar eles mesmos. Por quê? Porque eles estão pensando que nós somos prisioneiros deles, da fé deles, mas nós não somos, nós somos livres. Se nós somos livres espiritualmente, nós somos livres em qualquer circunstância. Então, eu procuro primeiro a minha liberdade espiritual, porque eu sei que está além da liberdade natural. E é assim que as pessoas devem agir. Porque senão fica difícil passar o conhecimento, porque a palavra em terra seca fica infrutífera. E é o que está acontecendo no momento.